Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dia. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, que você tem falado conosco. Queremos nos encher mais uma vez a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito da tua presença. Vem, Senhor, nos envelopar com a tua presença. Vem nos dar vida e vida com abundância. Vai visitando as mentes de cada um, Senhor. Vai, Senhor, transformando as mentes. Vai visitando, vai curando, vai salvando, vai libertando em nome de Jesus. Seja, Senhor, aquele que eles estão precisando agora. Vai de encontro às necessidades de cada um, Senhor. Seja emocional, quer seja sentimental, quer seja financeira, Pai. Quer seja, Senhor, de alguma pressão. Senhor, abençoa, Pai. Vem com o teu bálsamo, vem com o teu refrigério. Vem nos limpar, nos purificar, nos santificar. Em nome de Jesus, para que a gente possa glorificar mais e mais o teu nome. O Senhor nos deu uma noite abençoada. Prepara o dia de amanhã. Nos deu um dia amanhã de vitória. Vem nos visitar, vem nos queimar agora, Senhor. Vem nos queimar, Pai. Nós queremos falar do teu mistério, queremos falar da tua palavra. Queremos falar daquilo que estamos aprendendo, Pai. E queremos falar mais, mas para isso precisamos aprender mais. Mais de Ti. Queremos mais de Ti nesta hora, Pai. Venha falar conosco, Senhor, de forma tremenda. De forma, Senhor, que venha nos surpreender, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu diminuo para que Tu apareça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Rosângela, a paz do Senhor. Raquel, a paz do Senhor. Bom, ontem nós ministramos uma palavra e não deu para ministrar tudo, mas eu quero dar continuidade. Vai ser como se fosse a segunda parte ou a conclusão dessa palavra. Amém? Glória a Deus. E eu queria começar essa palavra. Boa noite, Rita Cássia, de São Paulo. Boa noite, Pai do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmã de Pastora Ana, irmã de Pastora Ana. Deus abençoe. Amém? Obrigado por estarmos aqui presentes. Tá certo? Glória a Deus. Então ontem eu ministrei um tema falando sobre a missão de Deus. Nós temos muitas missões, mas qual é a missão de Deus? E o que Deus tem feito nessa missão? Essa missão está parada? Essa missão está tendo algumas mudanças? Então, para isso nós precisamos conhecer Deus. E conhecer principalmente, importante também, conhecer a sua missão. E ontem nós falamos tanta coisa dessa missão, e eu já quero começar aqui em Lucas capítulo 2, que eu usei esse versículo, né? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, se Jesus crescia, né, em estatura, amém? E ele crescia também em sabedoria diante de Deus e dos homens, nós também temos que crescer em estatura e sabedoria diante dos homens, diante de Deus, diante dos anjos, amém? Diante de grandes testemunhas. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim, né? Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, né? Diz aqui, ó, aplanarão. Ou seja, tudo que hoje é escabroso, tudo hoje que é tortuoso, tudo hoje que nós temos monte e temos vale, isso tudo vai, ó, chegar assim, ó, o monte vai descer, o vale vai subir e vão se encontrar. E tudo vai ficar, ó, endireitado. Amém? E tudo que é tortuoso não vai ser mais tortuoso. Amém? E tudo vai ficar alinhado. Tudo vai ficar alinhado. Para que todos possam ver um outro, todos possam, sabe, receber de Deus, né, a mesma porção. Então Deus, Ele quer nos unificar na sua missão. Ele quer nos unir. E para isso precisamos ter comunhão verdadeira, aonde um ama o outro, um ajuda o outro, um faz alguma coisa pelo outro. Amém? E tudo que nós não fazemos com a motivação correta, que é o amor, né? Como o próprio Jesus falou em Apocalipse 3, que ele fala logo com a primeira igreja de Éfeso, ele diz que tenho contra ti que vocês caíste do primeiro amor. Então, muitas vezes a gente, por ganância, cobiça ou por tarefa,
né, esquecemos da essência, esquecemos da motivação correta e tropeçamos e tornamos mentirosos e hipócritas, porque quando não fazemos por amor, nós não somos verdadeiros. Quando não fazemos por amor, nós somos mentirosos. E Deus quer pessoas na obra que sejam verdadeiros. Amém? E para ser verdadeiro, para não ser hipócrita e mentiroso, nós temos que fazer as coisas com amor. Mas amor, tudo que eu faço é por amor, não é por peso, não é por estar gemendo. Não podemos estar gemendo, dizendo que está dolorido. Não, Jesus ele não fez isso. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria aqui ler aqui também o versículo 22, que diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, aleluia, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, a quem eu comprazo, a quem eu me orgulho, a quem eu tenho prazer. Bom, igreja, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e ele também desceu sobre nós. Nós vamos estar falando daqui a pouco sobre isso, tá? Ele desceu também sobre nós, ele está sobre nós, amém? A mesma forma que ele desceu sobre Jesus, ele também desceu sobre nós, porque senão não teria como cumprir a missão. Assim como Jesus precisava, né, dessa descida do Espírito Santo para que ele cumprisse a missão, nós também precisamos da descida do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus, que é nos tornar filho de Deus, tornar família de Cristo. Amém? Então vamos estar aqui falando aqui sobre isso. Eu não fiz um resumo de ontem, né? Quem quiser assistir, tá aí no Facebook, pode assistir, tá bom? Mas eu queria dar um andamento da segunda parte mesmo, até por causa do tempo também. Pastor Eupídio, boa noite, paz do Senhor, obrigado pela presença. Então, Deus vai dar um jeito. Vai dar um jeito em tudo isso. Tudo que está tortuoso, tudo vai ser aplainado. Tudo vai ser aplainado, tá? Então Deus não é Deus de bagunça, né? Não é Deus sem planejamento. Deus não é um Deus sem organização. Então eu coloquei aqui, Deus é um Deus de planejamento. Amém? A salvação é um grande planejamento. Um grande planejamento para salvar o seu próprio plano. Amém? Glória a Deus. Então o homem descarta as coisas com muita facilidade, aquilo que não dá certo. Não é verdade? Então o homem descarta, então aí vem o divórcio, não é? Aí vem as quebras de alianças, quebra de voto, encerra uma empresa, começa outra empresa, começa um negócio, vai para outro negócio que não tem nada a ver, muda de vida, muda de estado, né? Muda até de sexo, na verdade. Então Deus não muda, Ele é fiel no seu propósito. Ele pode ser até, igreja, um pouco flexível, ele pode ser paciente, mas essa paciência e essa flexibilidade não significa que ele parou, não significa que o plano dele não teve alguma descontinuidade. Não, a descontinuidade que tem, que você possa entender e parecer, é porque Deus está trabalhando em silêncio e também está trabalhando na paciência para que muitos sejam inclusos nesse plano, nessa grande empreitada do Senhor. Então Ele quer consertar tudo, mas tudo que Deus trouxe algum problema, não. Ele quer consertar o nosso problema, consertar a queda do homem. Ele quer consertar aquilo que o homem estragou no meio do caminho. Então aproveitar, aliás, não foi no meio do caminho, né? Foi logo no começo, foi lá em Gênesis, como nós falamos ontem, né? E aproveitar tudo que ele não é, né? Porque ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, não é isso? Então Deus, ele não perde guerra. Deus não perde guerra para ninguém, né? Satanás às vezes pode estar pensando que está ganhando a guerra, mas ele está sempre perdendo, sempre perdendo. Ele nunca ganha a guerra, porque quando ele está tramando algo, Deus está lá na frente, já consertando. Amém? Então, eu quero falar rapidamente aqui sobre Pentecostes, um pouquinho. O que é o Pentecostes? Como está lá em Atos 2, né? Que Lucas, o maior escritor, o maior historiador do mundo foi Lucas. Mas Lucas não inventou isso, ele recebeu isso, né? Talvez ele não tenha sabido assim o que ele estava escrevendo, o que ele estava colocando ali.
mas a descida de Pentecoste, a palavra penta significa 50 dias após a ressurreição, né? Então, o Espírito Santo desceu, ia descer para 500 homens, mas 380 homens desistiram, não aguentaram esperar esses 50 dias. Nesses 50 dias, os judeus ali com medo de ser atacado, né? Os apóstolos com medo dos judeus atacarem e o matarem, também estavam usando aquele local ali como um esconderijo, mas eles estavam precisando de uma força. Aqueles 120 homens que ficaram, que eram 500, eles estavam querendo uma força, precisando de uma força. Eles precisavam acreditar o que aconteceu na cruz, o que acreditar no sacrifício da cruz, aquele plano de salvático. Então ele precisava entender aquilo para que eles pudessem então ir para o mundo. Eles precisavam de força, eles precisavam de um mergulho. E o que é o Pentecostes? O Pentecostes é a visita do Espírito Santo, assim como desceu para Jesus, desceu de vez para 120 homens. Para 120 homens. E aqueles 120 homens, eles receberam o Espírito Santo e ficaram derramados, mergulhados numa vida abundante. E o que o Espírito Santo fez naquele momento? Ele convenceu a cada homem daquele ali que a ressurreição de Jesus é verdadeira. Ele veio convencer que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas querem a descida de Pentecoste de novo, né? Porque foi num domingo, né? Então, mas veja bem, você quer a descida de Pentecoste para quê? Você não já creu na ressurreição? Porque foi para isso que aconteceu aquela descida. E até hoje o Espírito Santo continua trabalhando desde Pentecoste. O Pentecoste continua. O Pentecoste não precisa ser derramado de novo, ele já está derramado, ele já está aqui sobre a carne. O Espírito Santo já está sobre a carne. Que o Pentecoste o Espírito Santo está sobre a carne, convencendo o homem de Jesus, que aquilo que Messias fez, aquilo que foi feito na cruz, era o Messias mesmo. Então ele veio confirmar, veio dar a convicção, dar a força necessária. E dali em diante, tudo mudou. Tudo mudou. Aquele povo passou a confessar publicamente Jesus, sem medo de morrer. Então após Pentecostes, a descida de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a carne, sobre aqueles 120 homens, aqueles homens saíram dali igual um louco ali, e mudou a vida pública ali. Eles começaram a confessar publicamente. Houve eles confessaram nas praças, aonde iam, eles estavam ali enlouquecidos, embebecidos pelo Espírito Santo, eles tinham sido mergulhados, estavam mergulhados numa vida abundante, que é a vida do Espírito. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então houve um crer na ressurreição, então fez uma mudança da fé, e a fé melhorou, porque passou a ser uma notícia boa. Aí sim, agora é uma notícia boa, porque agora eu tenho o Espírito Santo que me convence que aquilo que aconteceu na cruz foi verdadeiro, foi real. Amém? Glória a Deus. Então o Pentecoste garante então o mergulho no Espírito Santo para a transformação da mente. Ali foi um trabalho da mente de Deus, para que o Espírito Santo descesse ali, e então o homem tornasse ser filho de Deus. Então a vida abundante para filhos de Deus que não saiam da presença de Cristo. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16. Amém? Nós vamos falar o que der o tempo. A apóstola está aqui me monitorando. Quando o tempo acabar, a gente encerra a live, tá certo? Porque nós vamos ter uma outra live também, que é a live do CCS. Amém? Glória a Deus. Quer dizer que na pandemia estamos trabalhando mais do que sem a pandemia, né? Na pandemia não tínhamos tanto contato assim, não tínhamos tanta palavra, não tínhamos tanto trabalho, tanta obra, né? Então, verso 16 diz assim, aliás, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, é o verso 14. Todas as vossas coisas, o apóstolo Paulo falando, sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com o quê? Com amor. Vamos agora em Efésios, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4, verso 13. Aleluias.
Vamos ler o 13, o 14 e o 15. Certo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção, isso eu não falei ontem na primeira parte. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então essa coisa de que nós somos pecador, natureza pecaminosa, que nunca seremos plenos, nunca teremos a mente de Cristo, que isso é impossível, pois é no impossível que Deus trabalha. É no impossível que Deus trabalha. Deus abençoe Débora, a pastora Débora, mestre Débora, estar presente aqui nessa live. Então eu quero falar do verso 12 também, que eu vou falar ainda o 14 e o 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então temos que aperfeiçoar o corpo de Cristo toda hora. Temos que combater a frieza, temos que combater o desânimo, temos que combater a incredulidade, temos que combater a dúvida, temos que esclarecer a verdade, temos que ser liberto de pecados, temos que avançar na adoração, avançar no louvor, avançar na fé. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho para cumprir a missão de Deus. Afinal de contas, nós não cumprimos a nossa missão, nós cumprimos a missão de Deus. Trabalhamos para esta missão. Amém? Não podemos deixar Deus trabalhar sozinho, sendo que a gente pode ajudá-lo, sendo que a gente pode trabalhar e fazer. Então eu vou repetir o 13, tá bom? Até que todos, vou repetir, até que todos, deu para entender aí? Até que todos cheguemos, tem um lugar para a gente chegar, a unidade da fé. Então temos que chegar à unidade da fé, certo? E também ao conhecimento do Filho de Deus. Chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus. Para quê, igreja? Olha só, para nos tornarmos varão perfeito. Varão perfeito. Amém? Varão perfeito. Em que? Na medida da estatura completa de Cristo. Na medida completa da estatura de Cristo. Este é o lugar que você tem que chegar. É este o lugar que a igreja tem que chegar. É este o lugar que eu tenho que chegar. É este o lugar que todos nós temos que chegar. A estatura de varão perfeito. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Não é impossível. Se está escrito na Bíblia, você acha que a Bíblia ia perder tempo de escrever alguma coisa que seria impossível? Porque ele fala aqui, ó, até que todos cheguemos. Então, Deus está trabalhando, você acha que está demorando, mas é a paciência de Deus, porque até que todos cheguem. Até que todos cheguem. E para que até que todos cheguem, nós vamos ter que esperar alguns chegarem. Nós vamos ter que esperar alguns chegarem. Ou você quer que Jesus volte logo assim? Jesus vai voltar até que todos cheguem. Amém? Chega o quê? A unidade da fé, aí o conhecimento do Filho de Deus, na medida completa do seu Filho, de Cristo Jesus. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos. Meninos como? Inconstante. Uma hora está em cima, outra hora embaixo, outra está triste, outra hora está alegre. Uma hora está convicto que Jesus ressuscitou, outra hora não está tão convicto assim. Essa inconstância que nos atrapalha tanto. Amém? Levados em roda por vento de doutrinas. Um fala uma coisa, outro fala outra, você vai para cá, depois você vai para lá, e você não tem o seu perfil, você não tem sua linha. Você não é fiel àquilo que você foi doutrinado. E você precisa estar ouvindo outras doutrinas, né? Pelo engano de quê? Engano dos homens. Muita gente pensa que às vezes é demônio, mas são homens, né? Homens que têm cobiças, né? E que com astúcia, homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fraudulosamente. Fraudando o quê? Fraudando a sua fé, a minha fé. Dizendo que a minha fé não é desse jeito, é do jeito que eles pensam, né? 15. Antes seguindo a verdade em amor. Antes seguindo a verdade em amor. Eu falei tanto isso ontem, lembra? Então, antes seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo. Ou seja, se eu antes não venho a seguir com a verdade em amor, a verdade em amor, que se não for com amor é mentira, né? É hipocrisia, vírgula, cresçamos em tudo, nada pode ficar de fora, é tudo, né? Naquele que é cabeça, entendeu? Não tenho dúvida desse versículo. Olha só, antes eu tenho que seguir a verdade em amor, e que cresçamos em tudo, nada pode ficar de fora, em tudo, em quem? Naquele quem? Que é o cabeça da igreja, o cabeça é Cristo. É nele que eu tenho que crescer, não é com homens, não é com fábulas. Por isso que a necessidade de conhecer o Evangelho, a necessidade de conhecer o Evangelho, para que você não seja enganado. Amém? Glória a Deus. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha o amor de novo aqui. Então, é em amor, edificação em amor. Vou repetir o 16. Do qual todo o corpo, todo membro, bem ajustado e ligado no auxílio de todas as juntas. Aleluia. Segundo a justa operação. A operação de quê? De cada parte. Faz então acontecer o quê? O aumento do corpo. Então o corpo vai aumentar, vai crescer na verdade, no amor. Para quê? Para a sua edificação em amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Então, vamos aqui agora, continuando, de algumas coisas aqui que eu escrevi e que não deu tempo ontem de falar. A gente falou bastante coisa ontem, verdade, né? Uma delas aqui eu me lembrei aqui foi o fruto, né? Que Deus ele fez o jardim do Éden, ele fez o fruto para a necessidade. Quando o homem saiu do jardim do Éden, então passou o homem viver para o fruto. E o homem viver para o fruto, então gerou violência, morte, cobiça, traição. Porque enquanto o fruto estava para o homem, como Deus fez, porque Deus fez a necessidade, Deus fez a fome para ter o que? O encontro. Jó sofreu para quê? Para ter o encontro. O apóstolo Paulo foi para a cadeia para quê? Para ter o encontro lá na cadeia com alguém. Entendeu? Para poder escrever os livros. Né? Quando nós almoçamos em família é para ter o encontro. Deus faz a fome para ter o encontro. Lembra que eu falei isso ontem? Né? Eu falei de vários personagens que passaram por algumas dificuldades, alguns sofrimentos, mas foi para quê? Para ter o encontro. Não é isso? Os milagres acontecem para quê? Para ter o encontro. Não é verdade? Não é isso? O encontro vai gerar o quê? O relacionamento. E a unção vem pelo relacionamento. Amém? Deus quer relacionamento, porque Deus quer família. Como é que a família vai existir se que não haja amor, não haja relacionamento, não haja comunicação, não haja entrosamento, não haja entendimento, para que sejam unidos? Porque o Espírito Santo é o espírito do entendimento. É o espírito que tira a contenda, que tira a desinteligência, que tira a briga, que tira a confusão. Ele faz pessoas se entenderem e pessoas dizerem amém uma para a outra e serem unânimes, concordando uma com a outra. É como diz em matemática, o postulado é algo que não se pode provar, mas se pode entender e pode se dizer amém, pode todos dizer unanimemente, concordamos com essa teoria, concordamos com esse raciocínio seu. Amém? Nós vivemos uma preposição, nós vivemos um postulado, porque nós trocamos o mundo que nós estamos vendo por um mundo que nós não estamos vendo ainda. Nós fizemos uma troca, nós não somos herói, como eu falei ontem. Nós não somos herói, o herói vive para sua causa, o Homem-Aranha vive para si próprio, o Super-Homem vive para si próprio, mas nós vivemos para Jesus, por isso não somos herói. Nós vivemos para o nosso herói, que é Jesus Cristo. Amém? E nós estamos fazendo uma troca, nós estamos descartando esse mundo para ter o mundo futuro. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Abrir mão daquilo que você vê para algo que você não está vendo. Amém? É acreditar na promessa de Deus. Por isso a descida do Espírito Santo. Para que a gente possa entender, crer,
nesse plano de salvação e não sair dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu escrevi aqui algumas coisas aqui. Então a missão não é o que estou fazendo. A missão não é o que eu estou fazendo. A missão também não é como, ou seja, a metodologia, né? E então a missão é que você e eu nos tornem. A missão é nos tornar, né? Então esta é a missão. Então a missão não é metodologia, nem o que, porque é o que está fazendo, nem como, nem o que, nem como, mas o que eu vou me tornar. Amém? Tem a ver com aonde eu vou estar. Amém? Onde você vai estar, né? Aleluia. Então Deus tem a missão. Deus fez uma missão para Ele mesmo. Deus fez uma missão para Ele mesmo. Aleluia. Pela sua própria vontade Ele fez uma missão. O homem não tem missão. O homem, ele é vocacionado à missão de Deus. O homem é chamado para cumprir a missão de Deus. Amém? A vocação do homem é a missão de Deus, que é a sua própria vontade. E que vontade é essa? É que eu, como homem, seja representante de Deus e que me torne filho de Deus. Amém? Esta é a missão. Na missão, ser um homem de Deus que representa Deus aqui na terra, né? Você só pode representar Deus se você se tornar filho. Enquanto você não se tornar filho, você não tem como representar Deus. Como Jesus disse, eu sou o filho, né? Quem vê a mim vê o Pai, né? Quem está comigo está com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vai ao Pai. Então Jesus disse, quem crê que Deus me enviou, esse tem a vida eterna. Amém? A obra é que creia que Deus me enviou. Então Jesus, ele era bem claro na questão do envio. Ele se declara ser filho e declara ter um pai. E então ele é representante do Pai. E eu e você temos que ser representante do Pai. Essa é a missão de Deus. Ele nos missionou, nos outorgou, nos credenciou a ser chamado de filho e viver como filho. Amém? Porque você e eu somos tratados como filho e como tal temos que representá-lo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. A unção é o envio para uma missão, uma autoridade espiritual conduzida por Deus para um trabalho específico. Nos movemos na unção de Cristo. Ninguém pode dizer que está ungido com sua própria unção. Ninguém tem ministério. Nós exercemos o ministério de Cristo, que é a unção de filho, a unção de Cristo. Só existe uma unção, que é a unção do Messias. Só existe um Espírito. Aquele que desceu sobre Jesus é o que desceu sobre nós. Amém? Glória a Deus, que é o Pentecostes. Aleluia. Então, o que é uma igreja que representa coisas humanas, de natureza terrena? Como não interessa a Deus? Deus não se interessa numa igreja institucional. Deus não se interessa numa igreja que se movimenta no terreno, no nível de natureza humana. Olha só, como não interessa, isso não interessa a Deus. O que interessa a Deus é que eu e você se mova nele. Eu e você esteja nele. Amém? Então o que interessa a Deus na missão é em que você se tornou. Você se tornou em filho. Você se tornou o filho de Deus, aquele que sente que é abastecido, visitado pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Você é visitado pelo amor de Deus, então você é filho. Você desfruta do amor de Deus, então você é filho. Amém? Aleluia. Então quem é Jesus? Jesus é a semente da pessoa humana. Amém? É o segundo Adão. É o Adão perfeito. É o Adão do resgate. É o Adão que veio mostrar que temos condições de ser filho. Amém? O segundo Adão, é o Adão do resgate. Adão e Eva foi criado pessoa para ter uma relação. Eva não era outra pessoa, era uma só pessoa. Mas após o pecado, passou a ser outra pessoa. Isso dificultou o relacionamento. Então Deus não criou Adão e Eva, Deus criou uma relação. Por isso Deus se tornaram um casal,
Um casal é um e o outro ser a mesma carne e o mesmo espírito. Essa é a intenção de Deus. Esta é a missão de Deus. Então não somos mantenedores de culto. Vou repetir, não somos mantenedores de culto. Somos mantenedores de conhecimento para um relacionamento forte, permanente e convicto. Amém? Nunca faltará pão. Por que nunca faltará pão? Porque esse pão é o conhecimento. E não pode faltar conhecimento na mesa. Porque se faltar conhecimento na mesa, não tem um encontro. Você não vai à igreja se não tiver lá conhecimento para você receber. Amém? Então o conhecimento é para você ser atraído. Assim como o alimento é para você ser atraído, ser pescado. Então é uma isca para que você tenha então o encontro. O encontro como? Com amor, com fé, com união, um só espírito, uma só verdade, um só batismo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá. Então, no exercício da justiça, de oferecer pão, nunca me faltará o sustento. Que Deus quer justiça. Ele quer nos justificar do pecado. E Ele já justificou. Ele está nos limpando, nos purificando, nos santificando com a sua verdade, com a sua palavra, com o seu conhecimento, para nos tornarmos cada vez mais filhos na estatura de um varão perfeito. Nesta medida, Ele está nos chamando. Nunca faltará então pão para que não falte relacionamento, não falte o encontro, como eu falei. Tá bom? Então quem come o pão sem discernir, come para a condenação. Muitos estão comendo pão e continuam opressos, tristes, abatidos. Que come o pão de Cristo não pode ficar doente nem fraco, mas está ficando, sabe por quê? Porque não compreendeu o que é a ceia. A ceia não é comer o pão, é como eu falei ontem, a ceia é o repartir, o segredo é repartir o pão. Se o pão é para você, você não entendeu nada da ceia, você não entendeu nada de Deus. A ideia é repartir o pão. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, Deus é pai de uma família de Cristo. Jesus morre para se tornar Cristo. Jesus morreu para se tornar Cristo. Amém? Se Jesus morreu para se tornar Cristo, eu também não tenho que morrer para se tornar Cristo. E eu morri com Jesus na cruz e me tornei Cristo. E ressuscitei com Ele no terceiro dia. E você também ressuscitou com Ele, morreu com Ele. Então nós nos tornamos quem? Cristo, pequenos Cristo. Embaixadores de Cristo. Amém? Então quem é você? Você é tão Cristo quanto Cristo é. Quem é você? Quem é você? Você é tão Cristo quanto Cristo é. Creia nisso. Amém? O inimigo pensou que matou Cristo. E nasceram milhares de Cristo. O inimigo pensou que matou Cristo, mas nasceu milhares de Cristo. Você já reparou? Você já viu alguém criticando assim? Poxa, fulano tem 3 filhos, mas ele tem mais um xodó com um terceiro, com o caçula. Ah, ele tem mais xodó com o primogênito. Ah, o do meu é esquecido. Realmente acontece isso. Os pais não admitem isso. Não admitem. Mas acontece. Às vezes a gente está vendo algo que também não é verdade, né? Mas acontece o seguinte: Deus, Ele quer amar todos de forma iguais. Deus não quer amar o primogênito mais do que o caçula. Olha o que está vindo aqui agora. Deus não quer amar mais o segundo do que o terceiro, do que o quinto, do que o primeiro. Não. Deus quer amar todos iguais. Por isso Ele chama eu e você de Cristo. Ele nos chama de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então o inimigo pensou que tinha matado Cristo e nasceu sabiamente pela mente de Deus milhares de Cristo. Plano da salvação. Cristo vive em mim, é a glória de Deus. Estamos em processo de formação de homens. Homem de verdade é homem que se assemelha ao Pai, assemelha a Cristo. A igreja não é para conhecer o poder de Deus. A igreja não foi feita para conhecer o poder de Deus. É para conhecer a sua vontade. Não é para a gente conhecer os atributos de Deus. É para a gente conhecer as virtudes de Deus. Que é com as virtudes de Deus que eu aprendo. Eu não aprendo nada com atributo. Eu aprendo com as virtudes. Deus tem crise de pai? Tem. Deus tem crise de pai? Tem. Porque Ele quer ser pai de uma grande família. Então, enquanto Ele não tiver a grande família, Ele está em crise. A crise de Deus é essa. A sua crise são muitas.
A minha crise são muitas, mas a crise de Deus é essa. Mas Deus não tem crise de identidade. Deus não é homem para ficar, sabe, se lamentando. Ele continua com o seu plano. Ele não pegou o plano, fez outro plano. Ele pegou o plano que deu errado, que somos nós, e está reconstruindo esse plano. Pegou a gente no meio do caminho e está refazendo. Por isso que chama-se redenção, redimir. Aleluias. Consertar. Nem Deus quis estar só. A maior maldição do homem é estar só. Então você não está só. Se você se achar como filho, você nunca vai se sentir só. O homem é a maior expressão da vontade de Deus. A bondade é excludente da solidão. Vou repetir. A bondade é excludente da solidão. Amém? Se Jesus disse ou aceitasse que ele dissesse que ele é bom naquele caso que foi perguntado, tu és bom. E Jesus disse, não, eu não sou bom, bom é o Pai. Porque se ele não dissesse isso, ele estaria isolando o Pai. E ele não veio fazer isso. Ele não veio descartar o Pai. Então ele diz que Deus é bom. Para quê? Para que eu continue me comunicando com o Pai. Porque se eu acredito que Jesus é bom e Jesus não fala que o Pai é bom, eu não ia querer saber do Pai, só ia querer saber do Filho. E Jesus não veio fazer isso. Jesus veio nos chamar para a gente que venha querer o Pai. E consequentemente vamos querer também o Filho. Amém? Porque o Filho é o nosso condutor, é o nosso intermediário, é o nosso Salvador, é o nosso remidor. Amém? Glória a Deus. Então vou repetir aqui. Se Jesus dissesse ou aceitasse que ele é bom, era o mesmo que dizer que está só. E Jesus não estava só. E isolado de uma relação. Jesus não estava isolado de relação. Jesus tinha um Pai e tinha um Espírito. Não é? Então se Jesus dissesse que ele é bom, bom é Deus, ninguém queria conhecer o Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então Deus se ocupa em que, igreja? Em que Deus se ocupa? Em que Deus se ocupa? Em que nós estamos nos tornando. Deus se ocupa em saber, em acompanhar e investigar, né? E nos ajudar, nos auxiliar, nos aperfeiçoar em que nós estamos nos tornando. Estamos nos tornando em nós mesmos? Ou estamos nos tornando como o mundo é ou como o filho é? Porque ele nos chamou para ser como o filho é. Deus criou a humanidade. Deus criou então a relação. Nasceu então a igreja. Nasceu uma relação. Nascemos para se relacionar com Cristo e com Deus. Veja que o apóstolo Paulo sempre fala isso. Ele fala em Cristo com Deus. Já reparou? Eu gosto de estar reparando essas coisas, esses detalhes na palavra, porque isso tem muita riqueza nisso aí. Então, olha só, em Cristo eu automaticamente estou com Deus. Em Cristo com Deus. Repare. Aleluias, glória a Deus. Então você não ora, igreja, você não ora para Deus te ouvir. Você não ora para Deus te ouvir. Você ora para entrar numa conversa. Você ora para entrar num relacionamento. Enquanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conversando, de repente você entra com a sua conversa. Ele não está, sabe, sem conversar, ele não está parado esperando. Que hora que meu filho vai falar comigo? Até agora nada. Não, você interrompe Deus com a sua oração. E aí, peraí, meu filho está querendo falar algo comigo, peraí, ele está querendo entrar na nossa conversa aqui. Vai, entra na conversa, vá. Isso é oração. Oração, eu entro na conversa de Deus, eu entro no plano de Deus, eu entro na missão de Deus, eu entro na vontade de Deus, eu entro na obediência que Deus quer de mim e a fidelidade. Amém? Deus não está assim, esperando você falar a hora que você quer falar. Ai, meu Deus, vou dormir. Olha, ele foi dormir, esqueceu de mim. Não. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Você não presta um culto. Você entra no relacionamento. Amém? Você é fecundo na semente de Cristo. Nascer de novo é nascer na semente do segundo Adão. Amém? É uma transposição. É você sair de um relacionamento de Adão do primeiro Adão para ir para o relacionamento do segundo Adão. É você sair de uma dimensão para uma outra dimensão. Amém? Seja então fecundo e multiplique. Multiplicar
quem, não o que e como. Nós temos que nos multiplicar em Cristo. Quando a gente discipula alguém, a gente está querendo que aquela pessoa seja o quê? Cristo. Amém? Que as pessoas quando olhem para ela vejam Cristo. Oferecemos então o pão de Cristo para ganhar mais irmãos. Você entende agora? Você entende agora que é cresça e multiplicai-vos, crescer e multiplicai-vos, você entende o que significa isso? Vá, né, e pregue até os confins da terra, vá e convide muitos para as bodas do Cordeiro. Quem tomar a sua própria cruz será como Cristo. O sermão quando não flui, igreja, não fique triste quando o sermão não fluir. O importante não é o sermão, o importante é quanto tempo você ficou com seus irmãos. Se o sermão não der certo, a comunhão vai dar certo. Que bom que os dois venham a dar certo, mas o mais importante é que a comunhão venha a dar certo. Amém? Então o importante é que possamos passar um tempo junto. Eu nunca preguei uma palavra sem pensar. Estamos aqui conversando para passarmos um tempo juntos. Um tempo como família. Um tempo como irmãos. Um tempo com aquele que está buscando a salvação. Porque Jesus disse lá em Hebreus capítulo 9, verso 28, ele disse, Jesus é dado vir a segunda vez, não para o pecado, mas para aqueles que o guardam para ser salvos. E nós somos aquele, né, que estamos aguardando o Senhor para ser salvos. Amém? Nós não estamos aguardando Jesus para pregar de novo. Porque essa missão de pregar de novo está sendo nossa, é de nossa responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Então o desejo primário de Deus não é o serviço. Grave isso, o desejo primário de Deus não é o serviço, nunca foi o serviço, nunca foi a tarefa. Aleluia. É a relação. É o que se vai ser ganho com a relação. Então quando a igreja determina algumas reuniões de departamentos, algumas como essa live aqui, é para que haja um relacionamento, que haja comunicação, que haja conhecimento de Deus, que haja exortação, admoestação, edificação do corpo. Amém? Em amor. Amém? Glória a Deus. Então há muito tempo a igreja e até hoje é assim. Valorizamos mais os dons, valorizamos mais o serviço, valorizamos mais o que o irmão tem para dar, né? Valorizamos mais a dedicação e o compromisso e esquecemos que Deus não se pressiona com o serviço. Deus não se impressiona com o serviço, nem se impressiona com os dons, mesmo porque os dons são dele, foi ele que deu. Deus não se pressiona com presentes. Vou dizer que Deus se impressiona, olha o que está escrito aqui, aleluia. Deus ele não está preocupado com o seu sucesso, né? Não se pressiona com o seu sucesso, com sua voz bonita, na hora que você canta um louvor, na adoração, nada disso. De fato que fomos vocacionados para com sabedoria manifestar Deus entre as nações como filho que somos. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O mundo tentou me vencer. O mundo tentou vencer Jesus. E dizer que eu estava errado. E que a vida tem algo melhor para mim. A vida está sempre dizendo isso para a gente. Do que morrer na cruz. Né? Do que fazer a vontade do Pai. Então, vencer o mundo. Venci o mundo. Por quê? Porque eu continuei fazendo a vontade do Pai. Sendo fiel ao seu propósito, ao seu compromisso. Com fidelidade, com zelo. De formar uns homens com caráter do Pai, que é as virtudes do Pai, que é as mesmas virtudes do Filho, através de mim, dos meus ensinamentos que aprendi de meu Pai. Então vencer as aflições do mundo é não se deixar ser convencido por o mundo e ser convencido a ser filho do Pai. Aleluia. Pai, não somos bons para ficar bem com Deus e com pessoas. Então, tem muitas pessoas preocupadas em ser bom, ficar bom com pessoas. Somos bons porque fomos feitos por Cristo para ser bom. E vivemos dizer bom, né? Essa é a nossa constituição de criatura formada. Então nós fomos formados para ser bom como Cristo é para as pessoas. Seu aroma agradável,
Amém? Ser uma vida para o outro de perfume. Amém? Glória a Deus. Não é para a gente ser amargo, nem azedo. É para a gente ser doce para as pessoas. Gentil, amoroso. Amém? Então vamos lá. Somos o povo da nova era. Eu e você somos o povo da nova era. O que é o povo da nova era? É um povo que Deus antecipou para a volta do futuro. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Estamos assentados já estamos assentados à direita de Cristo. Já estamos assentados na região celestial, como diz Efésios 6. Somos cidades inteiras, edificadas no monte de Sião, não no monte Sinai. Quando erramos, igreja, é o mesmo que esquecer quem realmente somos. Quando erramos, esquecemos que somos a nova era de Deus, que fomos antecipados, fomos tirados lá do futuro, trazidos para cá. Eu e você estávamos lá na frente e retrocedemos para poder levar mais pessoas para o céu. Amém? Grave isso. Aleluia, glória a Deus. Somos então o quê? Somos também a tensão da era. Eu e você somos a tensão da era. Grave isso. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Estamos em todos os lugares, igreja. E ninguém sabe quem é o nosso líder. Sabia disso? Nós estamos em todos os lugares. Estamos na China, estamos no Irã. Sabe, tem filho de Deus espalhado em todas as nações, igreja. Amém? E somos a nova era causando tensão a essa era. Que tensão é essa? Que tensão é essa? É tirar eles do mundo que eles vivem para trazer para o mundo de Deus. E eles não querem isso. Eles estão enraigados, sabe, presos, sabe, nas garras de Satanás. Né? E não querem sair dali. Acham que ali é um lugar bom, que ali que é vida. Quando não é. Quando não é. Então vamos lá. Aleluia. Então viemos para o quê? Para apanhar e também oferecer o outro lado da face, né? Pela mesma pessoa, porque esse mundo é que ninguém conhece, você e eu, nós conhecemos. Antes só Israel recebia os oráculos de Deus. Hoje, quem recebe os oráculos de Deus somos nós. Porque Israel está no cativeiro, não da idolatria como várias vezes, mas no cativeiro do silêncio da presença de Deus. Aleluia. Hoje quem recebe os oráculos de Deus é eu e você. Valorize os oráculos. Os oráculos são as mensagens que Deus tem nos dado para a edificação do corpo. Essa era que nós estamos vivendo. Ver a nova era. Como vai ficar? Nós temos que saber, nós temos que orar pela fé, que essa igreja que nós estamos hoje, que muitos, né, estão jogando pedras, que muitos estão falando mal, até os próprios crentes falando mal dos crentes, né? Mas não vai ficar assim. Porque nós temos que orar pela fé, que a noiva vai ser entregue a Cristo, ela limpa, purificada, de linho fino, puro, branquíssimo. É assim que nós temos que ver a igreja. Não temos que ver a igreja manchada de pecado. Não temos que ver a igreja, sabe, de um lado negativo. Nós temos que ver a igreja pelo lado positivo, que é como Jesus quer. Eu tenho que olhar com meus olhos a igreja como Jesus quer, deseja, trabalha e corre por essa missão. E nos concorreu por essa missão. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, para a gente estar encerrando. Então vou repetir aqui. Essa era, ver a nova era como incômodo. Então essa era, ela vê a gente, nós somos a nova era, como um incômodo. Como um incômodo. Amém? Eles estão mortos, né? Eles estão mortos, pedindo para que nós deixem eles morrer em paz. Você sabia que o ímpio, ele chega a pedir isso a nós, com outras palavras, mas a nós que temos o Espírito discernimos tudo, né? O que eles estão pedindo? É triste, né? Eles pedem para morrer em paz. Me deixe morrer em paz. Me deixe morrer nesse mundo. Não é triste? Não é triste? Então, não existe morte. Não existe morrer em paz sem Cristo. Ninguém morre em paz sem Cristo. Só morre em paz quem morre com Cristo. Porque vai ressuscitar naquele grande dia.
Amém? Só o povo da nova era, não verá a segunda morte. Tem? Então nós não veremos a morte. Amém? Glória a Deus. Vamos para aqui, para o último momento, para a conclusão. Glória a Deus. Vou ver se eu consigo ler pelo menos uns 2 mais versículos. Se não der, também não tem problema. Mas vamos caminhar aqui para a conclusão dessa palavra maravilhosa. A missão de Deus. Glória a Deus. Não seja viciado em culto, nem viciado em igreja, e depois bater no peito e dizer: eu não falto um culto, eu tenho um compromisso, se gabando, né? A gente se gaba com isso. Eu não chego atrasado, já me gabei muito com isso. Eu não saio depois que o culto termina. Tudo isso aqui é correto, viu, igreja? Mas não é para você se gabar disso. Porque olha só o que eu vou dizer aqui. O culto, a reunião é por causa da comunhão. Então não valorize se você não chega atrasado, que você sai depois do culto. Valorize quanto você se relacionou com a comunhão, quanto você participou da comunhão. E chegar cedo é importante, porque quem chega cedo tem como conversar, né? E ter um relacionamento. E quem sai mais tarde, é o último a sair, esse vai se relacionar mais. Então esse é o culto que nós também temos que incluir. Não temos que incluir só o culto, né, da liturgia, 3 partes, né? Abertura, as 4, né? Abertura, adoração, oferta e palavra. Abertura, adoração, oferta e palavra. Temos que incluir comunhão. 5, a comunhão, para unir os 4. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então a reunião é por causa da comunhão e no que estamos nos tornando. É para ser uma família que o Senhor veja lá de cima, Cristo unido uns com os outros, amando um com o outro, como Jesus falou lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, que ele disse: amais uns aos outros como eu vos amei. Ele fala isso para nós, para a gente amar como ele amou. A um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei, uns aos outros vos ame. Amém? É assim que nós temos que nos comportar. Nós temos que amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é só com palavra, é com atitude, ação. Ação. Pensamento, sentimento e ação. Amém? Amém? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá, Espírito Santo está falando. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse finalzinho aqui. Quando eu faço algo, devo me perguntar por que estou fazendo isso. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus, é para glorificar o nome de Deus. Então eu faço isso para quê? Para que eu estou pregando? Para que eu estou aqui nessa live? É por amor? É por amor a vidas? Para que elas sejam apresentadas, dignas, santas naquele dia? Se é isso, então está correto. Amém? Se você ama seu irmão, você glorifica a Deus. Se você aborrece seu irmão, você é homicida, diz o apóstolo João na sua primeira carta de 1 João, 2 João, você pode ler depois. Quem busca ser perfeito se perde no caminho. Ele mesmo experimenta a sua queda, ou seu cônjuge, ou seus filhos. A perfeição é o amor em Deus. Amém? O amor do seu Deus. É amor dos seus irmãos. É amar o povo de Deus. Igreja, aquele que faz as coisas sem o amor, mas quer a perfeição. Eu quero tudo perfeito. Se não for do jeito dele, ele não concorda. Mas o que acontece? Nessa perfeição dele, nessa coisa obstinada, que não é o relacionamento, que não é o amor, que não é a união, que não é se tornar Cristo, que não é se tornar filho de Deus, que não é estar incluso na salvação, que não é estar unido como corpo. Então o que acontece? Ele vai cair. Se não cair ele, cai o cônjuge. Se não cai o cônjuge, cai o filho. Isso é batata. É batata. Isso aí é batata, irmão. Então, tenha a motivação correta para que você não caia no dia da tentação. Para que o seu cônjuge não caia no dia da tentação. E para que os seus filhos não caiam no dia da tentação. Amém? Unido no corpo, você pode ser até tentado, mas você não vai cair. Amém? Glória a Deus.
Pegou aí, irmão? Então vamos continuar aqui. Glória a Deus. Maria ficou com a melhor parte. A mulher do nardo fez a melhor oferta. Moisés ele fez a melhor escolha. Não quis ficar no palácio. Ele quis seguir o povo de Israel. Não troque a essência pela tarefa. Faça você a melhor escolha. A melhor escolha é a comunhão. A melhor escolha é se tornar como Cristo. Amém? Glória a Deus. Já não chamamos mais de servo, e sim de amigos. Jesus disse, já não chamo mais vocês de servo. Servo foi o início. Eu chamo agora vocês de filho, de herdeiro, de co-herdeiro. Amém? Glória a Deus. Adão tinha o melhor happy hour, o melhor jardim do Éden. Ali ele tinha tudo, mas ele deixou tudo aquilo ali por causa de um livre-arbítrio. Para querer conhecer o bem e o mal, que não era nem alimento físico, era alimento do intelecto. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A perfeição não é ser perfeito. A perfeição não é ser perfeito. É ser feito como filho. Acontecer o feito de Deus. O encontro acontecer. A perfeição é esse dia chegar. Uma comunhão feliz. Porque Deus nos fez para ser uma família feliz. Deus ama família. Deus quer uma família. Amém? Assim como o pai e a mãe querem uma família perfeita, Deus também quer uma família perfeita. Tudo, olha, tem muita coisa aqui na terra que tudo tem a ver com Deus. Casamento tem a ver com Deus. Família tem a ver com Deus. Amém? Amar seus filhos tem a ver com Deus. Amém? Isso tudo são experiências que nós estamos tendo aqui que tem a ver com os planos de Deus, os planos infalíveis de Deus, o plano que não falha, que não tem variação, amém? Que não tem mudança, amém? Como Neemias ele foi construir, né, o muro de Jerusalém, restaurar os portões de Jerusalém e não ficou ouvindo Tobias, Sabalate, ninguém, ele seguiu em frente, ele não perdeu tempo, amém? Glória a Deus, aleluias. Então Deus não se pressiona com o sucesso, Deus se pressiona com a união. Enquanto Jesus não volta, o que devemos fazer? O que devemos fazer enquanto Jesus não volta? Vamos trabalhar. Trabalhar igual um louco, mas vamos se tornar monge para se consagrar mais? Não. Devemos nos santificar mais, nos purificar mais, devemos crescer mais na palavra, devemos nos amar mais, ter mais comunhão, mais relacionamento, resolver mais, dar mais risadas. Precisamos ser mais felizes um com o outro. Precisamos, almoçar um com o outro, jantar um com o outro, tomar café junto. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos do óleo de alegria, como está lá em Hebreus capítulo 1, verso 9, depois você pode ler. E já caminhando para o final, já estamos terminando. Se quer ir rápido, vá sozinho. Vou repetir. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Se você quer ir longe, vá na comunhão com a igreja. Aí você vai longe. Mas se você quer só bênção, então você quer ir rápido, você quer ser rápido, quer ir rápido, então você vai sozinho. Se você quer um carro na garagem, é isso que você quer de Deus? Se você quer uma viagem, se você quer só família, você está querendo pouco com Deus. Você está querendo só algumas coisinhas, ser grato, obrigado Deus, tchau. Então, você vai sozinho. Mas se você quer muito mais, se você quer ser filho, se você quer ser Cristo, se você quer cumprir a missão de Deus, se você quer se tornar o filho de Deus, aí então você vá no grupo, porque você vai longe. Você vai longe. Você quer ser estatura perfeita, da medida de um varão perfeito, você está certo. Você vai longe, você vai longe. Amém? Nosso trabalho é unir. Unir. Unir dificuldades. Unir alegria. Unir amor. Unir boas ideias. Unir estratégias para estarmos mais juntos. Amém? Nossa verdade é seguir unido. A nossa verdade é seguir unido. Nossa verdade é a nossa aliança. É não desistir da nossa aliança. A nossa satisfação, a nossa paz, a nossa felicidade é a comunhão com o Pai
com o Filho e com o Espírito Santo e com os irmãos da igreja. Amém? Então o nosso trabalho é diminuir a distância. O meu trabalho é diminuir a distância entre eu e você. E o seu trabalho é diminuir a sua distância comigo. Amém? Nosso trabalho é diminuir a distância. Interessante, quem deveria dar exemplo de união, de amor e comunhão, ficamos assistindo os ímpios saem na frente. Eu sou um observador. Eu observo o mundo e observo também o Evangelho. Eu observo a igreja. Eu estou vigiando, observando, investigando. E eu observo que o ímpio muitas vezes sai na frente no quesito da comunhão. Às vezes o ímpio está dando mais exemplo do que é ser unido, do que é um ajudar o outro, do que é fazer caridade, do que é ser gentil, do que é uma reunião com família, do que é uma festa com família. Nós estamos perdendo nesse quesito. E aquele que é para dar o exemplo, que somos nós estamos vendo o outro que está lá fora, dando esse exemplo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, igreja, irmão é um nome divino. Irmão é um nome sagrado. Irmão é um nome que você deve sentir muito feliz. Quando você recebeu irmão, você tem que transbordar felicidade no seu coração. Irmão é luz. Irmão é você receber a melhor pessoa do mundo. É você ter paz quando você recebe um irmão. É você estar feliz quando recebe um irmão. Porque o irmão é tudo que você precisa. Não são de coisas. Não são de coisas. As coisas, ela deve servir, sabe para quê? Para atração, para atrair, para ser motivo de encontro. Mais nada. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é onde Deus se manifesta. Deus se manifesta é num irmão com outro irmão. É na irmandade que Deus se manifesta. É na irmandade que Deus se agrada. O melhor culto é quando o irmão se dá bem com o outro irmão. É quando o irmão fala bem do outro irmão. É quando o irmão ama o outro irmão. É quando o irmão socorre o outro irmão. É isso que Deus faz se agradar. É isso que Deus tem orgulho e se apraz por nós. Amém? Então Jesus nos uniu pelo seu sangue. Uniu pela sua vida, uniu pela sua morte e uniu pela sua ressurreição. Deus nos uniu, Deus nos entrelaçou, Deus, nos envelopou do seu amor, nos cercou por detrás e por diante, não deixando para você escapar. Deus colocou eu e você num arraial, Deus nos colocou numa cidade de refúgio, num lugar onde ninguém pode nos tirar, num lugar onde ninguém pode nos tocar. Por isso é importante a oração, para nos cobrir. Por isso é importante a fé, para nos levar a grandes afetos. Por isso é importante estarmos juntos, mesmo nessa época de pandemia, fazendo uma live após outra live. Não dispense nenhuma delas, porque ali você vai receber a sua força, o seu tesouro, aquilo que você precisa para você crer mais neste evangelho maravilhoso. A boa notícia, o Espírito Santo foi derramado na carne. E agora a carne acredita na ressurreição e na salvação. Amém? Glória a Deus. E vamos terminando. Uma aliança eterna que nos uniu para sempre. Uma aliança eterna que nos uniu para sempre. Foi o sangue de Cristo. Amém? O sangue de Cristo nos basta. Não basta. O sangue de Cristo é a graça. E ela nos basta. Quando o rebanho se une, o leão vai deitar com fome. Vou repetir. Quando o rebanho se une, quando a comunhão se une, quando a igreja é unida, o leão morre de fome. Que um possa acudir o outro, que um possa estar abraçando o outro, que um possa estar fazendo o cerco um com o outro, né? A corda esticando, né? Estica a corda, não é isso? Estica a corda. E para encerrar, a união afeta toda a nossa vida. Vou repetir. A união afeta toda a nossa vida. O que é isso? A união afeta toda a nossa vida. A união faz com que toda a nossa vida seja afetada, tanto no físico quanto, na esperança, no coração, na mente. Nós ficamos felizes quando as coisas começam a dar certo. E elas começam a dar certo pela união. A união, você tem força para perseverar.
tem força para continuar. Tem força para continuar esperando e acreditando de uma forma, sabe, convicta, não abrindo mão para nada, de uma fé imperturbável, de uma fé, sabe, que não se aliena ao mal, não faz casamento, sabe, com o mundo. Uma fé que percorre um caminho de uma forma brilhante, que não se apaga por causa das trevas, que não se apaga por causa das circunstâncias e da tempestade, mas continua acreditando, continua falando, se derramando, né, na presença do Senhor, continua pregando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tinha aqui mais algumas coisas para a gente ler, mas o tempo aqui, né? Já foi. O tempo já acabou, né, apóstolo? Já. Deixa eu ver aqui. O celular tem que carregar. Vou assistir a live. Vou ver aqui só se tem alguma coisa aqui no. Que tem algumas coisas aqui, mas. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Hebreus 10, verso 24 e 25. Deixa eu ver o que está escrito aqui pra gente. Está encerrando. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que a hora vai chegando, que a hora se aproxima. Amém? Deixa eu ver aqui, João 17. Glória a Deus. João 17. João 17, verso 22 e 23. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Vou repetir. E eu deles a glória que a mim me deste, vírgula, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Amém? Perfeita essa palavra. Vamos aqui, Romanos 12, 10. Rapidinho. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar um aos outros. A sua preferência é honrar um ao outro. Glória a Deus. 2 Coríntios 13, 11. 13, 11. Essa aqui eu falei ontem, né? Não. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. Regozijai, fique alegre e sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer mental, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco, será convosco. Amém? Vamos aqui mais um aqui, ó. Uma aqui, ó. 1 João. 1 João 4. 1 João 4. Verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verso seguinte. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Não fique só no amor de Deus, né? Muita gente fala assim, eu amo você no amor do Pai. Ame no amor seu. Não ame com amor emprestado, ame com amor seu. Como você vai desenvolver o seu amor se você ama com o amor do Pai? E quem ama com o amor do Pai não tem responsabilidade no amor que ama o outro. Por isso você tem que amar com o seu amor. Aproveite o seu amor para amar o Pai e para... Olha aqui o que diz aqui, ó. Olha aqui, ó. De quem ama a Deus. Então, se você ama a Deus, você pode amar seu irmão. Se você tem condição de amar a Deus, então você tem amor para dar. Então, se você tem amor para dar para Deus, você também tem amor para dar para o seu irmão. Não precisa dizer, eu amo meu irmão com o amor do Pai. Eu te amo com o amor do Pai. Então você não ama coisa nenhuma, né? Tem um pastor que ele foi dizer para o mendigo e diz assim, eu te amo no amor de Jesus. Aí sabe o que o mendigo disse para ele? Eu estou cheio disso. Eu quero que você me ame com o seu amor. Teve que ouvir isso. Teve que ouvir isso. É uma forma de a gente fugir do amor, né? É de eu amo você com o amor do Pai. É bonito, é legal. Então vamos lá, para encerrar aqui, 1 Coríntios 12, 26, eu já falei? Eu acho que sim. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vou para o verso 27 também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ou seja, nós temos que padecer um com o outro, se alegrar um com o outro, ser feliz um com o outro. A alegria do outro é minha alegria, o sofrimento do outro também é meu sofrimento, faz com que, né, eu entre em ação, não é verdade? E para encerrar mesmo agora, tá? Vamos aqui em Eclesiastes. Eclesiastes aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes o quê? 4. Vamos encerrar. Eclesiastes 4. Verso 9. Verso 9 até o 12. Glória a Deus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Para mais aí do que estiver só, mas o que estiver só, perdão, pois caindo não haverá o outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará, né? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que significa a palavra companheiro? Companheiro significa enquanto eu ando, eu dou pão. Enquanto eu ando, eu divido o pão. Enquanto eu ando, eu parto o pão. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê uma noite feliz. E nós estamos agora começando daqui a pouco a live do CCS. E obrigado pela atenção de todos e que todos possam ser edificados com essa palavra e que nós possamos entender que Deus tem uma missão e que nós não estamos vivendo uma vida de acidente, uma vida de acaso, né? Não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui debaixo de um planejamento, debaixo de uma vontade, debaixo de uma promessa, debaixo de um Deus que não esqueceu de nós, um Deus que não muda, um Deus que não tem variação, um Deus que não mente, um Deus que cumpre, um Deus que é fiel, um Deus que a gente pode confiar,
Um Deus que a gente pode dormir tranquilo, que amanhã Ele vai nos dar um dia de vitória, um dia de paz, um dia de santificação, um dia que a gente vai poder glorificar o Seu nome. Amém? Que um ore pelo outro. Amém? E um ame o outro. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, por esta palavra, a oportunidade de pregar a segunda parte da palavra missão. Não poderia ficar de fora, Senhor, essas palavras. Senhor, Pai, que essa palavra possa nos edificar, essa palavra possa ser um refrigério, possa aumentar a nossa fé, que cada um se sinta abençoado, que cada um se sinta visitado por Deus, aquecido pelo Seu amor. Que nós, cada dia, tenhamos a nossa mente que temos que caminhar para ser varão perfeito na medida do Seu Filho. Que a gente possa continuar sendo esse embaixador de Cristo, levando a palavra com intrepidez. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos mergulhou no Teu Espírito, o Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós e nos convenceu, Senhor. Nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça. E o Senhor nos convenceu da ressurreição. Obrigado porque nós temos a convicção que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Nós não estamos aqui pregando em vão. Nós estamos pregando na convicção do Espírito. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Te amo. Aleluia. Te amo. E Jesus também te ama. Oh, glória.